Chegamos então ao final do nosso raciocínio, né? Terceiro e último ponto. Então veja, agora falando com os protestantes que também entendem que o domingo é o dia do Senhor, mas a razão é outra, não é com base nos mandamentos trazidos pela tradição católica, né? Porque eles não aceitam a tradição como fonte de regra e prática da vida cristã, eles vão aceitar apenas o texto bíblico. Então eles dizem o seguinte, olha, o sábado era para o Antigo Testamento, no Novo Testamento Jesus ressuscitou no domingo e por isso os cristãos passaram a observar o dia da ressurreição como dia de culto e não mais o sábado dos judeus ou o sábado da Antiga Aliança. Muito bem, você sabia que isso não está na Bíblia? Não tem esse texto na Bíblia, não existe isso, não está escrito em lugar algum que os apóstolos os crentes do primeiro século deixaram de observar o dia de sábado. Pelo contrário, como nós vimos já, Jesus levantou-se para ler conforme o seu costume, era hábito dele guardar o sábado e frequentar a igreja, as sinagogas aos sábados. Depois que ele morreu, as mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento, está lá escrito no Evangelho, nós já vimos. E também os apóstolos continuaram a observar o sábado como dia de guarda, e muitos dizem que, mesmo o apóstolo Paulo, né, então dizem que ele ia nas sinagogas porque os judeus estavam lá nas sinagogas. Não é verdade, nós lemos o trecho lá em Atos, dizendo que quando estava numa cidade que não tinha sinagoga, que não tinha judeus para que ele pudesse pregar ou ter uma reunião, ele se afastou da cidade, foi para a beira do rio e lá conheceu Lídia e pregou o evangelho para ela, e havendo ali aquela conversão da família. Então veja bem, ele era fabricante de tendas e naquele sábado ele poderia ter continuado fabricando tendas, mas ele parou a sua atividade, não havia judeus e ele foi para a beira do rio orar, falar com Deus, porque aquele era o dia que o apóstolo Paulo parava as suas atividades laborais comuns do dia a dia e se voltava para o serviço de Deus. Então o dia do Senhor, para os cristãos do primeiro século, para o apóstolo Paulo, para as mulheres após a morte de Jesus, continuou sendo o sábado. Eles continuaram a guardar os sábados, continuaram a observar o sábado. E essa mudança, né, na verdade, isso é uma inferência, né, uma coisa assim, é uma conclusão que se chega. Então, eles devem ter deixado o sábado pelo domingo, mas isso não é bíblico, não está escrito em lugar nenhum, não existe esse texto dizendo que os cristãos deixaram de guardar o sábado para observar o domingo, enquanto que existem vários textos dizendo que Jesus observava o sábado, que os apóstolos observavam o sábado e que após a morte de Jesus eles continuaram observando o sábado como o dia do Senhor. Então, também neste caso, o dia do Senhor é o sábado.